Mas, Nilza, você também está na diretoria de investimentos, como a ETQ, né? E investimentos, nós tivemos um cenário, como havia falado, bastante adverso, né? Títulos de renda fixa pré-fixado com valorização negativa, renda fixa pós-fixado com uma valorização, investimentos no exterior com uma forte rentabilidade, quase 30% em função da depreciação do real frente ao dólar, né? Então, Nilza, me fala um pouquinho dos desafios que a Regios teve na parte de investimentos e o que a gente tem a expectativa para o próximo trimestre. Reportando o que a gente já tinha falado até em nossos informes, a gente tem o Regios em números aí, que ele foi reformatado justamente para trazer mais informações. A gente colocou também já no final de 2021 aí o Regios Cast, né, nesse sentido de estar trazendo mais informação para o nosso cliente. Então, eu não vou adentrar muito no cenário, que já tem uma síntese que o Daniel fez, ele está exposto aí, mas eu quero recobrar alguns indicadores que foram desafiantes nesse período. Se a gente olhar, 2019, a gente tinha uma inflação de 4,31% e uma taxa de juros de 4,5%. Em 2020, 4,52%, com uma taxa de juros que chegou ao final de 2020 a 2%. Em 2021, a gente teve uma inflação de 10,06% e uma taxa chegando aí a 9,25%. Então, essa inflação de 10,06%, ela já trouxe um desafio muito grande para os fundos de pensão de um modo geral, porque imagina que o seu passivo, a sua obrigação, está corrigindo a 10,06% mais a taxa de juros reais, para fazer face lá na frente esse compromisso. Então, bater essa inflação foi muito difícil. Nenhum segmento de investimento no ano passado bateu a inflação. Por outro lado, a gente teve aí, quando a gente olha, e aí eu vou colocar até uns gráficos para a gente visualizar melhor, olha o que acontece. Quando a gente tem esses indicadores de 2021 a 2022, olha o tamanho da inclinação das curvas que a gente teve aí de IPCA, que foi a primeira curva. Tem como estabilizar isso aqui, por favor, porque está caindo o tempo todo. É só o retorno? Então, eu vou virar, tá? De costas. Ou isso, onde é que aponta aqui, Sandra? Pode ser aqui, ó. Onde é que aponta aqui? Aqui? Aqui, ó, a gente vê... A gente vê aqui a inclinação que a gente teve em relação ao IPCA. Isso aqui é a escalada da inflação até março de 2022. Mas essa inflação escalou rápido. Olha o que aconteceu com a Bolsa. Você vinha num movimento, aqui, ó, ela embarrigou. Então, aqui, praticamente, você perdeu tudo que você... Agora faltou aqui. E a Bolsa fechou negativa no ano. Olha o Selic, que aí a taxa de juros, olha o tamanho da inclinação que a gente teve nesse ano. Então, foi um ano bastante desafiador. E o que nós fizemos em termos de estratégia? E aí vale a pena explicar. Nós tivemos já, em 2020, aplicações em fundos imobiliários. Fundos imobiliários, ele é um ativo bastante resiliente. E ele é bastante favorável, vou mudar nesse, né? E ele é bastante favorável no investimento quando você tem taxa de juros baixas. O que aconteceu em 2021, quando a gente viu a inclinação das curvas, nós saímos dos fundos imobiliários. A aprovação de multimercado, a gente teve no início de 2021 alocação em fundos multimercados, mas quando a gente viu eu vou voltar aqui um pouquinho. Quando a gente deparou com esse cenário de bolsa aqui, em que muitos dos multimercados eles têm posições consideráveis de bolsa, quando a gente olhou esse movimento e percebeu que ele estava um pouco cansado e a gente foi
na posição de trader mesmo, tático, a gente começou a desinvestir dos fundos multimercados. E nós tínhamos, do outro lado, uma grande oportunidade, porque as taxas de juros em ativos livres de risco, que era NTN-B, estavam remunerando acima das metas atuariais. Então, o que a gente fez em 2021? Ao longo do ano, a gente investiu, sim, em títulos públicos ligados à IPCA, porque, como vimos aqui, o IPCA vinha numa ascendência muito grande, então, o nosso passivo ele é corrigido em IPCA, então a gente manteve isso aí para minimizar o risco de descasamento de indicadores, e a gente alocou durante todo o ano em NTN-B. Com isso, apesar da volatilidade, porque a questão da marcação a mercado, que é a volatilidade trazida pelo cenário macroeconômico, que aí nós vamos falar de inflação mundo afora, a gente vai falar de aqui também, aqui ainda antecipação do ano eleitoral, que também trouxe bastante volatilidade. Nós vamos falar aí de dificuldades das cadeias produtivas, e depois que culminou agora com a guerra Ucrânia e Rússia, que também afetou. Então, a gente passou por um problema de demanda, de oferta de bens industrializados, porque essa cadeia estava espalhada pelo mundo afora, e quando a gente começou a ter problema na distribuição e depois, culminado com a guerra, a gente teve aí um retrocesso, por assim dizer. E essas cadeias, você tinha poucos bens e você tinha um incentivo muito grande dos governos que irrigou a economia com dinheiro, justamente para combater a questão da pandemia. E esse conjugado aí trouxe ali, nesse primeiro momento, uma dificuldade na oferta. E aí, no segundo momento, a gente teve também a dificuldade na demanda. Então, foi uma instabilidade em termos de indicadores muito grande. E aí, o que nós fizemos? No momento, a gente olhou a renda variável, a gente tinha posição, a gente não aumentou a posição, e quando foi possível também, a gente diminuiu a posição de renda variável, fizemos mais caixas e alocamos em NTN-B, apesar da volatilidade pela marcação a mercado. Porque quando a gente fala em gestão de fundo de pensão, o que a gente fala é que a estratégia de gestão ela é uma estratégia de valor. O que é uma estratégia de valor? É uma estratégia que você monta agora para colher o resultado ao longo da vida. Então, essa estratégia, nossa previdência, a gente convive com esses resultados por muito tempo. Então, quando a gente compra hoje um ativo para vencer em 2040, 2050, acima da meta atuarial daquele plano, a gente está dando uma estabilidade, a gente está gerando valor ao longo da curva desse plano. Então, foi isso que a gente adotou. Logicamente, não estou dizendo aí que em eventuais momentos a gente não opera como trader. Lógico, se eu tiver uma situação que eu tenho déficit em um plano, não tenho ativo nenhum oferecendo rentabilidade. Lógico que a gente vai tentar um trader para gerar mais rentabilidade, mas não é o caso nesse momento, porque a gente tem a oportunidade única, que é justamente fazer uma alocação em ativos livres de risco acima das metas atuariais. E aí, fala assim, então, como foram os resultados? A gente não bateu meta. Como vocês podem ver aqui, até porque a escalada da inflação foi muito alta. Então, jogou esse patamar de meta muito lá em cima. Mas a gente atingiu assim, um resultado bom, inclusive acima da mediana do mercado, com essa estratégia. Só que lembrando que esta é uma estratégia de valor. Ela vai gerar valor ao longo da vida do plano. Então, 2021, esse foi o desafio, Daniel. A gente está assim, com a estratégia bastante produtiva, porque, nesse momento, a gente já está colhendo o resultado da estratégia montada em 2021, que a gente vai ver nos resultados do primeiro trimestre. Obrigado, Nilza, muito obrigado. Bom, excelente, Nilza, e eu gostei quando você trouxe para a gente aqui também as estratégias, não só sob o ponto de vista de longo prazo, mas táticas que vocês estão adotando na gestão de investimentos,
De forma, lógico, estamos preocupados, a nossa corrida é uma corrida de resistência, uma corrida de longo prazo, mas também estamos preocupados em correr atrás da nossa famosa meta atuarial, né? Que tantos alunos perguntam em sala de aula, o que é essa meta atuarial? E, de fato, se a gente pegar 2021, nós tivemos uma meta extremamente alta, né? Superior a 15%, na casa de 15%. Então, um longo desafio. Obrigado, Nilza. Você vai falar agora um pouco mais do primeiro trimestre? Vou falar, sim, o primeiro trimestre, mostrar aqui o resultado. Então, me mostra um pouquinho quais são as perspectivas que a Régis tem aí deste primeiro trimestre. O primeiro trimestre é justamente a gente já começou a ter a colheita do que a gente planejou e fez em 2021. Que agora, em março, todos os planos bateram meta, e, no ano, o BD já atingiu a meta do ano, superou aí, está em 119. Os outros planos estão no caminho, o que menor, dentro do ano hoje, ainda é o CD5, que ele está com 72% da meta, mas já demonstrando aí que a estratégia adotada em 2021, e ela continua em 2022, enquanto nós tivermos ativos livres de risco, remunerando acima da meta atuarial, nós vamos continuar com essa estratégia, mas ela já começa a dar, sim, resultados do que a gente planejou em 2021, trazendo já aí um primeiro semestre já com um resultado em março excelente para todos os planos e no primeiro trimestre já superando, no caso do BD, e já aproximando os outros da meta, apesar do desafio da meta continuar grande. Porque o que a gente tem de cenário para este ano? A gente entende que esse ano ele vai ser mais desinflacionário em relação ao ano passado. Então, a gente estima que a inflação deve ficar aí na casa de 8%. A gente esperava que o Banco Central parasse em 12%, né, em 75%, mas a gente está vendo aí, hoje tem cupom, né, deve dar 1% hoje, 100 pontos basic, então ele deve sair dos 11,75 para os 12,75, e dado o cenário que a gente está vendo agora, até um pouco aí ajudado pelo conflito, a gente entende que pode ser que o Banco Central ainda, no próximo cupom, chegue aí a meio. Então, assim, a gente ainda tem um ano de inflação alta, a gente tem um ano ainda de elevação de juros, e nós temos ativos livres de risco superando as metas atuariais. Então, permanece ainda a nossa estratégia. A gente ainda tem a gente mantém um percentual pequeno em multimercados para colher ali o efeito da diversificação, mas a gente mantém a estratégia base de alocação em ativos os títulos públicos federais, CNTNB especificamente, enquanto estiver pagando juros acima das metas.